Boa tarde, gente, tudo bom? Meu nome é Davi Oliveira e esse ano de 2019 eu tive para mim o objetivo de criar esse canal aqui no YouTube para, na verdade, estar desenvolvendo conteúdos voltados para a gestão da área de gestão de projetos e da área de gestão ambiental. Eu sou consultor da área de gestão de projetos, da área de gestão ambiental desde 2003, né? Eu já fiz trabalhos para organismos internacionais, para agências das Nações Unidas, para o governo federal, para empresas do segmento privado, né? E na verdade eu resolvi, eu já tinha percebido em alguns outros momentos a necessidade no YouTube de você ter conteúdos voltados para determinadas áreas de ensino que são hoje no mercado muito importantes e que no YouTube você, fazendo uma pesquisa, às vezes até por precisar tirar uma dúvida ou outra, a gente não conseguia encontrar. E a área de gestão de projetos, tanto ela quanto a área de gestão ambiental, são áreas muito importantes hoje e áreas onde a consultoria, a assessoria e a consultoria, ela atua de forma com muita veemência, com muita frequência, né? Então eu me dispus a criar esse canal no YouTube, né? Na data de hoje são dia 8 de janeiro de 2019, e eu quero toda semana estar postando para vocês um tema relacionado a essas duas áreas, tá certo? Uma semana eu faço gestão de projetos, na outra semana eu faço gestão ambiental. No link aí na descrição do vídeo vocês vão ver o link para minha conta no LinkedIn, quem quiser poder estar acessando para poder estar vendo o meu histórico, onde eu já trabalhei, etc. Por favor, fique à vontade, né? E é isso. Bom, para esse primeiro vídeo a gente vai abordar a temática da gestão de projetos, né? E para a gente estar falando de gestão de projetos, a gente tem que falar primeiro de administração estratégica. A gente tem que abordar um pouco essa área da gestão estratégica, que hoje em dia é primordial em qualquer empresa, em qualquer organização de sucesso, no Brasil, no mundo, onde quer que seja, né? Então assim, vamos pegar assim, você aí que está me ouvindo agora, você foi escolhido, você é um profissional que foi escolhido para implementar um processo de gestão estratégica dentro de uma organização, seja ela qual for, uma empresa privada, uma ONG, o que quer que seja. Você foi selecionado para poder estar implementando, criando esse processo de gestão estratégica. O que você precisa fazer para poder estar dando origem, compondo esse processo? 5 passos, 5 etapas. A primeira etapa é a análise do ambiente, tá? A segunda etapa é o estabelecimento das diretrizes organizacionais. A terceira etapa é a formulação da estratégia. A quarta etapa é a implementação dessa estratégia que foi formulada. E a quinta etapa é o controle estratégico. Então vamos lá. Com relação à primeira etapa, que é a etapa de análise ambiental. O que é análise ambiental? O que se trata de análise ambiental nesse sentido estratégico? Você vai fazer dois tipos de análise. A análise do ambiente interno e a análise do ambiente externo, ok? A análise do ambiente interno é onde você vai elencar e você vai mensurar quais são os pontos fortes e os pontos fracos da organização, entendeu? Ou seja, são indicadores que eles pertencem ao interior da empresa, né? Você como gestor, a alta cúpula da empresa, ela tem domínio sobre esses fatores, né? Os pontos fracos e os pontos fortes. Então, essa, no caso, é a análise interna a ser feita. A análise externa, ela trata do quê? Ela trata das oportunidades e das ameaças, tá certo? Ou seja, são indicadores que eles são externos, ou seja, você não tem gerência sobre esses indicadores, né? Eles são externos, entendeu? E eles dependem do quê? O que vai ditar esses indicadores? A economia do momento, o governo em vigência no país,
o mercado que você atua, como é que está esse mercado, como é que ele não está, o que tem de novidade, o que não tem de novidade no mercado. Ou seja, são coisas que você não controla, são coisas apenas que você identifica. Por fim, você vai usar aquilo que a gente chama assim, de SWOT, né, que é uma técnica de análise de ambiente empresarial, né, organizacional, onde você vai pegar todos esses pontos, todos esses indicadores e você vai correlacioná-los entre eles, para você poder estar entendendo a relação que existe entre os seus pontos fortes se deparando com as ameaças, os seus pontos fortes se deparando com as oportunidades de mercado, os seus pontos fracos também se deparando com as ameaças e oportunidades de mercado, ou seja, você vai estar correlacionando todos eles, né? O que acontece? O gestor, para poder estar fazendo essa análise, o gestor ele precisa compreender o propósito dessa análise. Ou seja, para que ele está fazendo essa análise, né? No caso, como a gente está falando de desenvolvimento de uma gestão estratégica dentro de uma organização, então, no caso, o propósito dessa análise é justamente estar implementando essa gestão estratégica organizacional dentro da sua empresa, dentro da sua organização, etc. Né? Claro que SWOT é uma coisa que você vai usar em vários momentos, né? Não só necessariamente para poder você estar implementando isso, mas você vai usar em outros tantos momentos, né? Para poder também estar fazendo essa análise, o gestor ele precisa ter um conhecimento profundo da estrutura da empresa, né? Ele tem que ter um conhecimento profundo da estrutura da empresa, dos departamentos, nível de diretoria, etc., para poder estar fazendo o levantamento desses dados e posteriormente a análise em si. Não é isso. A segunda etapa, a gente vai tratar o quê? Das diretrizes, né? Estabelecimento das diretrizes organizacionais. Essa questão o que são as diretrizes organizacionais? A gente trata as diretrizes organizacionais como o quê? É aquilo que a gente chama de visão, é aquilo que a gente chama de missão, é aquilo que a gente chama de valores e é aquilo que a gente chama de objetivos. Então, essas são as 4 diretrizes organizacionais: missão, visão, valores e objetivos, né? A missão nada mais é do que a finalidade, a razão de existência da sua organização, da empresa, né? Então você tem que definir qual é a missão da empresa, ou seja, por que ela existe, né? Qual é a razão dela existir, qual é a finalidade dessa empresa, né? A visão, ela vai se tratar o quê? O que a empresa quer, o que ela pretende, o que ela pretende ser para os clientes e para os seus concorrentes, né? Os valores você está falando do quê? Você está falando da filosofia da empresa, você está falando da política da empresa em si, né? Ou seja, o que norteia a empresa, quais são os seus valores, quais são os seus princípios, qual é a sua filosofia, quais são suas políticas. Então você vai definir isso, né? Porque isso é que vai nortear a sua empresa e vai diferenciar ela das outras. E por último, os objetivos estratégicos, que são as metas que a empresa quer alcançar, né? É o resultado. Enfim, a terceira etapa é a parte da formulação da estratégia, né? Nessa terceira etapa vão ser definidos quais as ações estratégicas, qual o curso dessas ações, né? Para garantir que a organização alcance seus objetivos, ou seja, quais são as ações que vão permear o alcance desses objetivos, ou seja, quais são as ações estratégicas que vão permear isso, né? Essa formulação dessas ações é o que a gente diria como se fosse o quê? É quando você projeta e seleciona aí, dentre várias ações, quais aquelas que serão usadas para levar a organização à realização dos seus objetivos organizacionais. Bom, a quarta etapa, a gente fala da implementação dessa estratégia. A terceira etapa foi a formulação, a quarta etapa, a implementação. Na implementação, você vai colocar em prática, né? Depois de você selecionar quais são as ações estratégicas, nessa quarta ação, você vai colocar em prática essas ações que vão ser desenvolvidas e tem que ser desenvolvidas de forma lógica, né? Tem a primeira, a segunda, a terceira, uma vai depender da outra, né? Elas são interligadas, né? E lembrando que sem implementação efetiva dessas ações, as organizações elas vão ser incapazes de obter 3 benefícios básicos e fundamentais. Os benefícios da análise organizacional que foi feita,
na primeira etapa, os benefícios do estabelecimento da diretriz organizacional e da formulação da própria estratégia organizacional. Bom, a quinta etapa é o controle estratégico, né? Essa etapa, que é a última etapa, ela consiste na forma como a organização vai se concentrar no monitoramento e na avaliação de todo o processo estratégico, de todo o processo da administração estratégica, no sentido de que esse controle, esse monitoramento, ele é feito especificamente sobre a estratégia da empresa. Para quê? Visando sempre a melhora contínua desse processo e visando com que esse processo estratégico ele esteja sempre funcionando de forma adequada, né? Bom, isso posto, aí você vai e pergunta. Eu falei lá no início do vídeo que para a gente falar de gestão de projetos, introduzir gestão de projetos, a gente precisa falar de gestão estratégica, de administração estratégica, desse processo estratégico. Então, assim, o que tem a ver a administração estratégica com a gestão de projetos? Tem a ver no seguinte: toda empresa, toda organização de sucesso, ela possui uma gestão de projetos. Ou seja, toda empresa de sucesso, ela possui projetos que estão alinhados, estão aderentes à estratégia da empresa, né? Os gestores, eles muitas vezes, é um erro recorrente, os gestores, eles muitas vezes planejam, mas não participam da execução desse planejamento, né? E aí o que acontece? Tanto os planejadores como os executores, eles têm que trabalhar juntos no desenvolvimento do planejamento estratégico e da gestão de projetos, porque isso vai gerar uma coisa que a gente chama de vantagem competitiva. E vantagem competitiva hoje é um bem, é um ativo que uma empresa possui, né? Não é um ativo contábil, financeiro, mas é um ativo porque essa vantagem competitiva, ela agrega valor à empresa, né? Porque todo projeto que ele é trabalhado junto com os gestores da empresa, os seus formuladores e os seus executores, eles têm a chance de ter um sucesso maior, né? Tendo um sucesso maior, a empresa, a organização, ela vai maximizar mais recursos, né? Mais receita, essa coisa toda. Os projetos eles existem para colocar em prática essa gestão estratégica, como a gente disse, né? Logo, é possível conseguir sucesso em projetos, como a gente falou, quando os executores e os planejadores trabalham juntos dentro do gerenciamento, né? O gerenciamento de projetos, ele vai criar então o que? A própria estratégia corporativa da organização, a própria estratégia corporativa da empresa, né? Lembrando sempre que estratégia, ela é uma coisa cara de ser implementada, tá certo? Tanto é que dentro da administração você tem o viés da administração estratégica, como você tem outros vieses também, você tem esse que é fundamental. Então a estratégia, ela é uma coisa cara e complexa, tá? Ela é uma coisa cara e complexa. Porém, se for bem feita e se você usar essa ferramenta chamada projetos para implementar e executar a sua estratégia, você vai colher muitos frutos, né? Outra coisa que a gente pode falar aqui, ainda nesse raciocínio, lembrei, ainda nesse raciocínio, o que acontece? Os projetos, se você tem que ter uma aderência dos projetos junto com a estratégia da empresa, então significa dizer o quê? Que os projetos, eles têm que ser suportados pela estratégia da empresa, ou seja, você não pode ter uma ideia de um projeto e usá-la, sendo que essa ideia desse projeto não tem nada a ver com o seu segmento estratégico, né? Então você não pode querer criar um produto ou um serviço que não tem nada a ver com a estratégia da sua empresa, ou seja, com a visão, com a missão da sua empresa, né? Então, a partir do momento em que você faz isso, a sua gestão de projetos ela é totalmente ineficaz e a sua estratégia vai ser inoperante, né? Então é necessário lembrar sempre disso. Os projetos, eles têm que estar suportados dentro da gestão estratégica, né? Eles têm que estar aderentes à gestão estratégica, têm que caminhar no foco, no rumo da gestão estratégica, né? Então, assim, a estratégia, você tanto pode ter uma estratégia focada em prazo, como uma estratégia focada na qualidade do seu produto, do seu serviço,
ou uma estratégia focada inclusive na diferenciação do seu produto ou do seu serviço. Então, isso posto, eu quero dizer o seguinte, por assim dizer, vamos supor, se uma empresa ela foca na qualidade, se o foco da empresa, se a estratégia da empresa é o foco na qualidade do seu produto, do seu serviço, então o que a gestão de projetos vai fazer, para deixar mais claro? Ela vai focar o quê? Nas especificações voltadas para a qualidade, ou seja, ela vai focar na entrega daquele escopo declarado, que está declarado dentro da estratégia e que o projeto segue também e que é aquilo que o cliente espera receber. Agora, se uma empresa tem a estratégia focada na rapidez da entrega dos seus produtos, então a gestão de projetos ela vai focar o quê? Ela vai focar na gestão apropriada dos prazos da entrega daqueles produtos. Né? Bem como também da mesma forma, se a estratégia da empresa for focada na diferenciação, então a gestão de projetos ela vai focar nas especificações voltada para a diferenciação daquele produto, ou seja, ela vai focar muito no caso em valor agregado, por exemplo. Né? Então é isso, gente, esse vídeo foi o primeiro vídeo do ano, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês possam fazer bom uso desse conteúdo, né? Por favor, comentem, adicionem algum comentário, alguma nota que vocês acharem pertinente, tá? Vamos debater, vamos discutir, claro, sempre em alto nível, né? Eu estou aqui para poder estar compartilhando conhecimentos com vocês, com esses anos todos de experiência que eu tenho, tá? Então é isso, vamos debater, vamos discutir, estou aqui para ajudar, qualquer dúvida vocês podem deixar um comentário, eu vou adorar. Se vocês quiserem sugerir, inclusive, um ponto, um tema dentro do vídeo, para eu poder estar fazendo outro vídeo depois, a gente poder estar discutindo, é ótimo, porque esse feedback de vocês ajuda o canal a estar criando conteúdo, né? Eu já tenho outros assuntos já na cabeça para fazer vídeos futuros, né? Toda semana eu vou postar um vídeo, e eu conto com a participação de vocês aqui sempre, tá? Então não esquece de dar o like no vídeo, né? Se tiver interesse também, clica na sineta para poder receber as atualizações quando elas aparecerem, novos vídeos. E semana que vem eu vou estar aqui tratando da área de gestão ambiental, para quem tiver curiosidade, para quem tiver interesse em saber, tá bom? Então até semana que vem, valeu, obrigado, boa tarde, tchau.